Você já passou na frente de uma casa e sentiu aquele arrepio estranho? Como se alguém estivesse te observando, mesmo quando não tinha ninguém lá. Aquela energia pesada que te faz arrepiar os pelos do pescoço? Pois é. Algumas casas pelo mundo não são apenas velhas ou abandonadas, elas são conhecidas por seus eventos sobrenaturais. São lugares onde a própria história parece ter sido manchada por tragédias, onde as paredes sussurram segredos de eventos terríveis. Hoje, você vai conhecer algumas das casas mais assombradas do planeta. E eu te garanto, depois desse vídeo, você vai pensar 2 vezes antes de dormir sozinho. Se existe uma casa que parece ter sido construída para aprisionar espíritos, essa casa é a Mansão Winchester. Localizada na Califórnia, essa casa pertenceu a Sarah Winchester, viúva do criador dos rifles Winchester. Imagine a fortuna, o poder e a dor. Após perder o marido e a filha, Sarah mergulhou num mar de luto e culpa. Ela ficou obcecada com a ideia de que os espíritos das pessoas mortas por suas armas a estavam perseguindo, buscando vingança por suas vidas interrompidas. A solução dela? Construir uma casa infinita, um labirinto de corredores, portas que não levam a lugar nenhum e escadas que terminam em abismos. Uma armadilha para os espíritos vingativos, um lugar onde eles se perderiam para sempre, escadas que levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes. A Mansão Winchester é um enigma arquitetônico que desafia a lógica e a sanidade. E não são apenas os aspectos físicos da casa que assustam. Até hoje, quem entra lá diz ouvir sussurros e passos misteriosos pelos corredores. Alguns visitantes relatam terem visto vultos, sombras que se movem pelos cantos dos olhos. A energia da casa é palpável, sufocante. Eu estive lá, pessoal. Senti a pressão no meu peito, a sensação de estar sendo observado por entidades invisíveis. É como se a própria estrutura da casa estivesse impregnada de medo e sofrimento. Você consegue sentir a angústia de Sarah Winchester em cada canto, a energia dos espíritos confusos e raivosos presos em seu labirinto. A pergunta é: Sarah realmente conseguiu aprisionar os espíritos? Ou será que ela apenas os atraiu para mais perto, criando um vórtice de atividade paranormal? A Mansão Winchester é um lembrete assustador de que a linha entre a sanidade e a loucura pode ser muito tênue. Preparem-se, porque agora vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores da história paranormal, a casa em Amityville. Essa casa, localizada em Nova York, foi palco de um dos crimes mais brutais da história dos Iquaqua. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. matou toda a sua família enquanto dormiam. 6 vidas foram apagadas em uma única noite de horror. Mas o que choca é o que aconteceu depois. A família Lutz, buscando um novo recomeço, se mudou para lá pouco tempo depois, sem saber da carnificina que havia acontecido entre aquelas paredes. Eles começaram a viver experiências aterrorizantes. Portas que batiam sozinhas, vozes sussurrantes no meio da noite. Imagine a sensação de estar em sua própria casa e sentir que algo está errado. O cheiro de algo putrefato que não se consegue identificar. A sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis. Os Lutz relataram ter visto sangue escorrendo das paredes. Sangue! O que aconteceu naquele lugar manchou a própria estrutura da realidade. O caso foi tão impactante que virou filme e livro, e até hoje ninguém sabe se tudo foi real ou apenas uma grande farsa. Muitos acreditam que os Lutz inventaram tudo em busca de fama e dinheiro, enquanto outros afirmam que a família foi vítima de forças que não conseguia compreender.
Eu estive em Amityville. A energia lá é pesada, carregada de raiva, sofrimento. Você consegue sentir o horror daquela noite, os gritos silenciosos das vítimas. É como se o próprio mal tivesse se enraizado naquele lugar. O que você acha? Será que os Lutz foram vítimas de uma terrível farsa? Ou será que a casa em Amityville é realmente um portal para o inferno, um lugar onde a escuridão reina? Se você acha que só no Zeucradionoi existem casas assombradas, espere até conhecer a Villa di Vecchi, na Itália. Aninhada nos Alpes italianos, essa mansão já foi sinônimo de luxo e sofisticação. Construída para ser um lar luxuoso, essa casa rapidamente se transformou em um pesadelo vivo, um palco de tragédias e mistérios. Dizem que o dono da casa, um nobre rico e influente, voltou de viagem e encontrou sua esposa brutalmente assassinada e sua filha desaparecida. A cena do crime era indescritível. O sangue da esposa manchando os mármores importados, o silêncio ensurdecedor da ausência da filha. Desesperado, consumido pela culpa e pela dor, ele se matou dentro da mansão. O fim trágico de uma família, a riqueza e o poder incapazes de protegê-los da fúria do destino. E desde então, ninguém mais conseguiu viver lá. A Villa di Vecchi se tornou um túmulo de pedra, evitada pelos moradores locais. Testemunhas afirmam ouvir gritos de desespero ecoando pelos corredores vazios, o choro inconsolável de uma criança. Mas o que realmente arrepia os pelos do meu pescoço é o som de um piano tocando sozinho à noite. Melodias tristes, melancólicas, que parecem ecoar de um passado distante. E aqui vai o mais bizarro. Mesmo com o tempo, a deterioração natural, os desmoronamentos, o piano continua intacto até hoje. Coincidência? Um truque de acústica? Ou será que é a própria alma da esposa tocando suas últimas melodias, buscando em vão por paz? A Villa di Vecchi é um lembrete de que o mal não conhece fronteiras, que a tragédia pode se infiltrar nos lugares mais belos, transformando-os em monumentos à dor. E aí, o que acharam da nossa expedição pelos cantos mais assombrados do planeta? Deu para sentir um friozinho na espinha? Agora me conta. Você acredita que essas casas realmente são assombradas ou tudo isso não passa de histórias para assustar? E se eu te dissesse que algumas dessas casas ainda estão abertas para visitação, você teria coragem de passar uma noite nelas? Sentir a energia dos espíritos? Ouvir os sussurros do além? Deixa aqui nos comentários. E se quiser mais vídeos como esse, cheios de mistérios e investigações sobrenaturais, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima! E cuidado onde pisa à noite. Vai que você encontra algo que não consegue explicar.